5 minutos. Primeiramente, gostaria de cumprimentar aqui os jurados. Posso dizer aqui? Gostaria de cumprimentar aqui os membros do Ministério Público, assistentes de apuração, que tem um trabalho formidável fazendo a acusação. É muito importante para a nossa sociedade que tenha um equilíbrio entre a acusação, a defesa e o juiz, tanto que o símbolo da advocacia é justamente uma balança. Nós precisamos ter esse equilíbrio. Gostaria de cumprimentar os servidores, cumprimentar todos que estão aqui presentes, a população que está aqui presente. E gostaria de complementar que o Tribunal do Júri, os jurados, eles têm soberania. Um dos trabalhos mais honrosos do nosso Código Penal, da nossa lei, é justamente o trabalho de jurado. Pois é o povo julgando um povo. E por entender que é o povo julgando o povo, eu acredito que o povo é definitivamente trabalhador. Somos uma nação que busca sempre crescer através do trabalho. E dizendo isso, afirmando isso, mostra aqui a Vossas Excelências a identificação do senhor N. E aparentemente assim a gente não dá nada até a gente ver alguns detalhes. A carteira de motorista dele exerce atividade remunerada. Mas até então a gente pode falar, não, ele simplesmente colocou a categoria lá, qualquer um pode ter. Mas você, Vossas Excelências, vendo detalhadamente, vocês veem que ele tem 6 categorias aptas para trabalho. Como a acusação da doutora Vienne diz que ele é um criminoso rotineiro, vocês acreditam que um criminoso rotineiro teria o trabalho de ter 6 categorias aptas para serviço? Moto, carro, transporte de carga, automóveis pesados de passageiros, veículo pesado com reboque, automóveis pesados de passageiros com reboque. Eu não acredito que como disse que é o respeitável Ministério Público, o respeitável assistente de acusação, que esse é um criminoso rotineiro. Dizendo isso, um outro escritório esteve antes da gente com esse caso, e o Enio ele estava apto a prestar esclarecimentos à delegacia, mas quando entraram em contato com ele, ele estava a trabalho numa colheita de cana. E esse foi o e-mail que o outro escritório disse, mostrou para a delegacia que ele estava a trabalho fora do DF. Então eu não acredito que esse senhor que aqui está seja realmente esse criminoso, como o Ministério Público e assistente de acusação diz. Não sei se Vossas Excelências já chegaram a estudar sobre etiquetamento social. Aqui a gente está debatendo esse processo e não processos passados. Se a gente comete um crime, a gente não é o crime. A gente é a pessoa que pode ter se ressocializado e procurando uma nova maneira de viver. Então nós não somos o crime. E o etiquetamento social é justamente isso que a acusação tenta trazer. Se a pessoa cometeu um crime, ela é aquele crime e vai ser aquele crime para sempre? Eu não acredito nisso. E eu gostaria de mostrar para Vossas Excelências aqui um vídeo. Isso foi do dia, né, do local, gravação do local dos fatos ali. A gente consegue ver uma pessoa aqui derrubando alguns tonéis ali. Esse...
processo aqui hoje poderia ser diferente. Talvez quem estivesse sendo julgado aqui não fosse o senhor, mas talvez sim o senhor. Digo isso porque eu mostrei esse vídeo aqui sem muito contexto para Vossa Excelência, mas essa pessoa que está pegando uma picareta indo para cima de é o. E logo após isso aconteceu os tiros. E foram os tiros que o senhor efetuou. Não há dúvidas que foi ele que efetuou. Mas eu digo a Vossas Excelências, ele trabalhava com o senhor. Ele tem sim um apreço que seja profissional. Mas eu tenho a dizer para Vossas Excelências que a legítima defesa, ela é uma concepção pessoal. Eu posso ter, por Vossas Excelências, uma consideração que Vossas Excelências não têm por mim. O artigo 25 do Código Penal traz a questão da legítima defesa e só diz que a legítima defesa pode ser para si ou para outrem. É o Código Penal trazendo uma solidariedade para com a sociedade. Eu posso salvar qualquer uma de Vossas Excelências, se eu estiver na posse de uma arma, a qualquer momento que vocês estiverem, que Vossas Excelências estiverem, sofrendo alguma injusta agressão. Então vamos ao usar. Artigo 25 diz: entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outrem. E o que seria usar moderadamente dos meios necessários? É usar o que Vossas Excelências têm na mão. Se Vossas Excelências estão vendo uma injusta agressão, o Código traz que Vossas Excelências podem utilizar do que esteja na mão. Se Vossas Excelências estão presenciando um momento de agressão, Vossas Excelências estão com uma bazuca, enquanto o agressor está com uma pedra, que seja, não importa, Vossas Excelências vão pensar em não usar para salvar a sua vida ou a vida de um terceiro. Então a legítima defesa é uma concepção pessoal. Inclusive, eu não preciso ter a certeza de que aquilo ali é realmente uma agressão. Se eu tiver a percepção do que está acontecendo é uma agressão e está indo contra a vida de alguma de Vossas Excelências, eu posso agir. Eu posso agir. Porque, como a respeitável promotora disse, a vida é o bem maior que deve ser protegido. Então o nosso código traz exatamente isso na legítima defesa. E aí vamos para mais um tópico, que seria repelir a injusta agressão. E aí eu deixo para Vossas Excelências entenderem o que é injusta agressão. Mas aquele vídeo, vocês veem claramente uma pessoa indo para cima da outra com uma picareta. Isso é uma agressão justa ou é uma agressão injusta? A gente pode ver que a pessoa estava derrubando ali alguns tonéis de água. Isso é uma agressão justa ou é uma agressão injusta? Eu acredito que é uma agressão injusta. O Juan chegou transtornado, que não deveria ter chegado nisso. Para nós é lamentável que tenha chegado nisso. Tanto que no Tribunal das Lágrimas não tem um vencedor. Todos são perdedores a partir do momento que chegam aqui. Porque ninguém quer chegar numa situação dessa. Foi falado aqui sobre a quantidade de tiros. E aí, Vossas Excelências, me permitam ler uma parte da doutrina. Uma vez eu vi uma publicação assim: se você quer entender como que funciona a justiça no Código Penal, procurem por pessoas que são punitivistas ou promotores. Eu acredito que a promotoria tem realmente que agir como fiscal da lei. Mas procure por punitivistas para entender o que eles estão achando daquela situação. E eu trago aqui Rogério Greco,
membro do Ministério Público, ele diz assim: o pavor da situação em que se encontra envolvido o agente é tão grande que não lhe permite avaliá-la com perfeição, fazendo com que atue além do necessário para fazer cessar a agressão. Essa sua perturbação mental o leva, em alguns casos, a afastar a culpabilidade. Em alguns casos, porque, como regra, uma situação de agressão que justifique a defesa nos traz uma perturbação de espírito natural para aquela situação. O homem, como criatura de Deus, tem sentimentos. Se esses sentimentos, avaliados no caso concreto, forem exacerbados a ponto de não permitirem o raciocínio sobre a situação, podem conduzir à exclusão da culpabilidade. Ou seja, não importa quantos tiros ele deu, se ele cessou a agressão, ninguém morreu nesse fato. Inclusive ele ainda chegou no infortúnio de atingir o colega de trabalho. Para vocês verem o tanto que ele estava cego no momento da ação. O tanto que esse senhor estava perturbado mentalmente. Então não podemos entender que esse senhor, que tem 6 categorias na carteira, que estava trabalhando numa colheita de cana, que esse senhor é realmente criminoso. A acusação, ela trouxe 2 qualificadores: motivo torpe, pela discussão das terras, e recurso que dificultou a defesa da vítima. Então vamos para o artigo 121. Quando vocês veem, vossas excelências veem na TV, falando que o indivíduo foi indiciado por homicídio duplamente qualificado, tentativa duplamente qualificada, 2 vezes, é isso que se trata. Então, artigo 121. Matar alguém, 1. Mediante paga ou promessa de recompensa ou por outro motivo torpe, que é o que eu vou dizer agora. É um relatório do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania que diz que 1 em cada 100 mil brasileiros não tem terra. Brigar por terra é motivo torpe? É uma realidade, uma infeliz realidade do nosso Brasil. Portanto, lutar pela justiça de ter uma terra não é motivo torpe. Não se encaixa em motivo torpe. Qualquer um de nós julgou-se improcedente a presente ação de condenação e homicídio duplamente qualificado, tendo o júri soberano, por previsão constitucional, a condenação de as penas do artigo 129 de lesão corporal simples, sendo as penas do artigo